para começar, e a partir daí, aí sim, eu darei prioridade aos estados do Nordeste num primeiro momento, e que estarei viajando depois outros estados, e depois irei, sem dúvida nenhuma, para a região sul e sudeste do país. Certeza que esse Brasil vai se encontrar com seu futuro, vai se encontrar com a sua vocação. A vocação do Brasil vai ser grande. Ninguém vai segurar esse país. Ninguém vai segurar o Brasil. E a gente não vai permitir isso. Chegar a Brasília para varrer o PT do carro. Vamos chegar a Brasília para acabar com os abusos e perseguições do Alexandre de Moraes. Fala jovens, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Todos os dias os números do nosso canal vêm crescendo gradativamente, mesmo contra todos os haters e contra todo o algoritmo que joga contra a direita. Hoje o nosso comentarista Eduardo Negrão vai falar sobre quem deve ser o candidato da direita se o presidente Jair Bolsonaro não puder realmente disputar as eleições. Vamos para os comentários do grande Negrão. Salve, salve galera do Jovem News. Voltamos aqui com o nosso comentário quase diário. Não é diário, mas é quase diário. Hoje nós vamos falar sobre a sucessão presidencial. Está cada vez mais perto, estamos a cerca de 12 meses, 14 meses da eleição presidencial e para governador, senador, deputado, mas o que interessa mesmo são as eleições para presidente e para senador nesse próximo ano de 2026. É claro que o candidato preferido dos conservadores, da direita, dos cristãos, é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que nesse momento ganharia a eleição com o pé nas costas. Mas, por razões que nós não estamos à vontade aqui para comentar, até porque agora foi inaugurada a agência para fiscalizar as redes sociais, né? Como se faltasse órgão estatal aqui no Brasil, foi criado mais uma espécie de ANAC das redes sociais, do mundo digital. Então, como todo mundo já sabe os problemas que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta, vamos à situação atual. Na eventualidade do Jair Messias Bolsonaro não ter condições de se candidatar por barreiras jurídicas, né, não políticas, porque ele tem todo o potencial do mundo, qual que é o cenário? Nesse momento, é muito difícil pensar em outro nome que não seja o do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Por quê? Primeiro que o Tarcísio está fazendo uma excelente gestão. Como que a gente pode afirmar isso? Pelas obras, pelo desempenho dele como político, né? Ele que é novato nesse ambiente, né? O Tarcísio tem 3 anos de política eleitoral, né? Apesar de já ter experiência em gestão, mas pedindo voto, vai ser a segunda eleição dele, apenas. Então, dito isso, a gestão do Tarcísio pode ser medida como boa porque ninguém quer enfrentá-lo. Quando um candidato, um prefeito, um governador, um presidente é forte, ninguém quer fazer oposição a ele, ninguém quer combatê-lo, confrontá-lo nas urnas. E é o que está acontecendo agora, né? O Alckmin não quer sair com o apoio do presidente Lula, o Haddad não quer sair, ou só nomes menores que querem sair no intuito de se lançar sabendo que vai perder, né? Nenhum peso pesado da esquerda quer enfrentar o governador de São Paulo aqui em São Paulo, ou do centro-direita, ou enfim, de nenhuma corrente política. Se o Tarcísio for candidato ao governo, já era, vai ganhar no primeiro turno com os pés nas costas. E é isso que o vitamina para a sucessão presidencial. Primeiro, está fazendo a gestão de excelência. Segundo, apesar de muito provocado, insinuado, fofocado, ele se mantém fiel ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e deveria ser assim, porque foi ele que o alçou ao ministério e, consequentemente, ao governo de São Paulo. Segundo, o Tarcísio controla a única máquina que pode fazer alguma frente
a máquina estatal federal, controlada pelo PT e pelo Lula, que deve com certeza sair para a reeleição. Se o Lula não sair para a reeleição, aí já era. Aí tem 8 candidatos que podem vencer o PT, nem vou elencá-los aqui. Mas tem outros fatos concretos. Recentemente, o Tarcísio teve na igreja do pastor Valdemiro Santiago, sabe aquele do Chapeuzão? Procurem no YouTube. O discurso do Tarcísio, pode até se chamar de pregação, foi simplesmente magistral. Não apenas porque ele falou coisas que agradam aos ouvidos cristãos, mas que ele falou com desenvoltura e numa linguagem evangélica, que não é fácil, né? Se você é católico como eu, ainda que seja cristão, existem algumas diferenças na palavra bíblica entre o católico e o evangélico, apesar de comungar em 90% dos assuntos, mas a forma de se comunicar, ele mostrou a eficiência. 4, 5 dias depois, ele estava em Barretos, na festa do peão, fez outro discurso espetacular, também com uma linguagem totalmente diferente, elogiando o agro, e ele chegou a falar essa frase: eu não entendo quem pode ser contra o agronegócio no Brasil. Então ele colocou o PT, o Lula, numa situação constrangedora, porque a verdade é que eles são, mas como que eles podem manifestar se o agro é o motor da economia brasileira? Deveria ser outro, talvez, mas no momento, nos últimos 500 anos, quem segura esse país nos trilhos são os milhares de agricultores, produtores rurais, das mais diversas espécies e regiões do país. É só isso. Todo o resto da economia brasileira oscila demais. O pilar da economia brasileira, consequentemente da nação, é o agronegócio. O Tarcísio fala com muita tranquilidade para esse público. Então ele já dominou o público. E dias atrás houve uma reunião em Brasília, um jantar, no presidente do partido União, antigo União Brasil, que agora está se unindo com o Progressista para formar uma federação, e é o Antônio Rueda. E olha só quem estava presente: 6 governadores, o próprio Tarcísio, o Ronaldo Caiado de Goiás, Jorginho Melo do PL de Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do Brasil, o Cláudio Castro do PL do Rio de Janeiro, Ibanez Rocha, que é ali governador de Brasília, ele é do MDB, e o Romeu Zema, que é do Partido Novo. Então, assim, os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais, Rio, São Paulo e Minas, estavam lá. Além deles, estavam os presidentes nacionais do PSD, o maquiavélico, porém poderoso, Gilberto Kassab, que é braço direito do Tarcísio. Você pode gostar ou não do Kassab, eu mesmo tenho críticas, o conheço há 30 anos, tenho críticas pesadas contra ele, especialmente no aspecto ideológico. Mas não dá para falar que o cara não entende política. Kassab, recentemente, quando um ministro que gosta de causar confusão aí, tentou atacar, envolvê-lo num processo, um comentarista político falou: ministro, você é importante no sistema, você é forte no sistema. O Kassab é o sistema. E dias depois, o ministro, que não recua quase nunca, recuou na provocação ao Kassab. O Baleia Rossi, presidente do MDB, o MDB já foi mais importante, ainda é um partido com alguma capilaridade, né, mas não tem a força que tinha. Hoje é exatamente o PSD do Kassab que ocupa esse espaço. O Marcos Pereira, do Partido Republicano, que é o partido atual do Tarcísio, talvez ele mude se ele for candidato à presidência. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressista. E, além de todos esses, estava o presidente da Câmara, Hugo Mota. Calma, eu sei que todo mundo tem restrições a ele, inclusive eu, mas ele é o presidente da Câmara. E será durante o processo eleitoral. Então, não foi eu que votei nele, né? E também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que se transformou num grande aliado do Tarcísio. A vitória do Ricardo Nunes em São Paulo, que foi difícil, foi mérito do Tarcísio. A maioria dos bolsonaristas paulistanos, como eu, votaram no Ricardo Nunes em contraponto ao super-esquerdista Boulos. Mas quem segurou o Ricardo Nunes desde o início foi o Tarcísio, né? Até custou a saída do ex-ministro Ricardo Salles do PL, ele trouxe o PL também
para apoiar o Ricardo Nunes, havia muitas dúvidas, aí o Pablo Marçal cresceu um pouco, o pessoal ficou meio na dúvida, o Tarcísio foi um baluarte. A mesma fidelidade que ele demonstra pelo Jair, ele mostrou companheirismo pelo atual prefeito de São Paulo. Só aí já são 4 dos principais orçamentos da União, os 4 maiores. A emoção que eu senti quando entrei aqui pela primeira vez. Entrei aqui com o presidente Bolsonaro. Com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande justiça. Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça e eu tenho certeza que a justiça chegará. A justiça chegará. E eu tenho certeza que esse Brasil vai se encontrar com seu futuro, vai se encontrar com a sua vocação. A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar esse país. Ninguém vai segurar o Brasil. E a gente não vai permitir isso. E aí, pessoal, gostaram da explicação do Negrão? Você concorda com ele? Quero ver nos comentários a sua opinião. Quem deve ser o candidato da direita se o Bolsonaro não puder realmente ser candidato? Deixe o like, compartilhe o vídeo e até a próxima!